Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Queridos, é motivo de muita alegria poder estar com os irmãos aqui nessa noite para adorar o nome santo do Senhor, pois é a Ele que nós devemos render toda a honra e toda a glória, né? Eu quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos encontram, quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Luiz, da missionária Maria José, que nos permite fazer uso da tribuna para falar da palavra do Senhor. Louvar a Deus também pela vida do irmão André, da Ione, né? Ione que me fez o convite, passou lá em casa essa semana e lançou a rede e me pescou, né, Ione? Glória a Deus, Deus abençoe, irmão. Louvar a Deus também pela vida do meu esposo, das minhas filhas, pela vida do pastor Samuel, Deus abençoe. Irmã Paulinha, são amigos de longa data que o Senhor nos deu. E o relógio, irmão, já está aqui, né? Vamos correr que o relógio não espera por nós. Deus abençoe toda a amada igreja em nome de Jesus. 2 Timóteo 3 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém? A igreja pode tomar assento. Louvado seja Deus. Estava ali buscando ao Senhor uma palavra para o dia de hoje. E o Senhor me levou em alguns textos, e também nesse texto, ao qual o apóstolo Paulo está ali, exortando a Timóteo, sobre tudo que ele encontraria nos últimos dias. Hoje é um culto para adolescentes, jovens, mas para todos nós saímos daqui com uma reflexão da palavra do Senhor. Mas me dirigindo aos adolescentes, aos jovens, a gente sabe, irmãos, que não é fácil para eles nos últimos dias, né, estar em um mundo que cada vez é mais corrompido, aonde nós encontramos esses homens presunçosos, avarentos, amigos dos próprios deleites do que mais amigos de Deus. Aí eles têm todas as lutas internas, a qual um dia também nós passamos, né? Nos deparamos com a aparência, né? Um quer ser mais alto, é mais baixo quer ser mais alto, o que é mais magrinho quer ser mais gordinho e vice-versa. E é uma luta muito grande, né? Eu já passei pela adolescência e eu posso dizer com propriedade que eu também tive essas dificuldades. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo tendo todas essas dificuldades, eu era obediente, ainda que não conhecia ao Senhor. Eu me lembro que ali por volta dos meus 16 anos, eu já experimentei o doce amargo de uma depressão, pois não, né, minha mãe faleceu, eu era muito, muito jovem, né, aliás, um bebê. E fiquei só com os meus irmãos ali, minha avó. Meu pai, ele encontrou um novo amor, uma nova família, e ali ele se foi. Esqueceu que tinha 5 filhos pequenos, o mais velho, 13 anos, e a minha avó começou a criar todos nós. E quando eu estava com 15 anos, a minha avó faleceu, então eu fiquei morando sozinha com um irmão de 19 anos, e eu sempre fui uma criança muito responsável. Então, ali na adolescência, né, eu já tomei responsabilidade de uma casa, trabalhar, estudar. Só que, irmãos, a gente ali vai na força que Deus dá.
né? Mas tinha dias que eu não queria levantar da minha cama, mas eu levantava, porque eu sabia que eu precisava trabalhar e que eu não tinha ninguém por mim, só eu e Deus, né? E ali eu lembro que na adolescência eu comecei a ficar trancada em casa, minhas amigas saíam, iam passear, batia na porta de casa, eu fingia que não estava lá, porque eu não queria sair, mas eu percebi que algo não estava certo. Porém, eu não conhecia Jesus. E fui indo, né? E Deus foi cuidando, porque quando a Bíblia diz, né? É verdade, o Senhor cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Em todo tempo eu vi a boa mão do Senhor. E quando ali minha avó faleceu, que eu me vi sozinha na adolescência, já vou entrar na palavra, só para vocês entenderem hoje o que eu quero falar e como nós colhemos frutos de obediência. Eu me lembro ali que, quando a minha avó faleceu, que eu fiquei sozinha ali morando com meu irmão, eu acho que, de repente, em algum momento, meu pai acordou. E pensou, nossa, eu tenho uma filha já mocinha, né, sozinha, vou me aproximar, vou cuidar um pouquinho mais. E aí eu lembro que meu pai começou a se aproximar mais, né, de mim, e na minha casa, tudo. E nós tivemos um relacionamento maravilhoso de 4 anos, porque aos meus 20 anos o meu pai faleceu de um acidente de carro. E mais uma vez, irmãos, eu me encontrava sozinha, sem ninguém no mundo. Mas quando eu estava com 20 anos, antes dele falecer, ele me trouxe para Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto. E eu não queria vir, mas eu obedeci. Eu não sabia, mas o Senhor já sabia que no mesmo ano ele faleceria no mês de agosto. E eu vim, e ali, graças a Deus, eu conheci o meu esposo, né? Não foi fácil, mas o Senhor foi trabalhando na minha vida, restaurou nosso lar, porque não foi fácil nos primeiros anos. E aqui estamos. E eu já digo para vocês, por que eu estou colhendo fruto de obediência? Porque eu poderia não ter aceitado, não ter vindo com o meu pai, ter falado para ele, eu não vou, porque de começo eu não queria mesmo, irmãos. Eu vim mais para obedecer, eu queria ficar lá, porque lá eu tinha amigos, porque minha irmã morava lá, e então para mim era muito mais fácil, né? Mas eu obedeci e hoje eu estou colhendo os frutos da obediência. Então eu quero começar essa palavra dizendo para vocês: obediência gera bênção. Aleluia. Eu li essa palavra, mas eu quero entrar mesmo no livro de Daniel, no capítulo 1, do verso 8 a 11, onde o Senhor vai dizer que Daniel era um jovem exemplar. Hoje eu quero falar de 2 anônimos. Aliás, de uma anônima e de um cativo que não foi anônimo, mas que Deus usou num cativeiro, aleluias, para fazer milagre, para operar vidas, aleluia. Daniel é o primeiro cativo que eu quero falar nessa noite, né? A Bíblia diz que Nabucodonosor invade a Babilônia e leva alguns cativos, né? E entre esses cativos estava Daniel. A Bíblia vai dizer então aqui nesse capítulo 1, no verso 8, que o rei, ele queria que esses homens, a qual também estavam ali, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que eram amigos de Daniel, que eles fossem assentar à mesa do rei, comer de todos os manjares, beber do vinho do rei e se alimentar com tudo que eles tinham direito. Por quê? Né? O rei queria homens robustos, saudáveis para estar a seu serviço. Mas a Bíblia vai dizer então, né, quando nós lemos aqui no Salmo 119, 30, escolhi o caminho da verdade e propus-me seguir os teus juízos. Quando o irmão leu aqui, que chegou nesse versículo, eu até marquei aqui, eu falei, verdadeiramente. Foi isso que Daniel fez. Ele propôs no seu coração seguir o caminho do Senhor. Ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, mas fazer a vontade de Deus. Porque ele sabia que assentando-se à mesa de Nabucodonosor, ele iria contra os princípios da palavra de Deus.
E ali Daniel, ele ora a Deus e pede para que um dos eunucos deixe com que eles se alimentem apenas, né, com alimentos que não fossem da mesa do rei. E ali ele permitiu. A Bíblia vai dizer então, irmãos, que depois, quando vão se apresentar ao rei, né, o rei fica admirado porque os que sentaram à sua mesa não estavam com uma aparência tão saudável quanto a aparência de Daniel e dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, eu fico imaginando hoje, nós, né, quando nós falamos, o irmão André falou tanto aqui no início, né, do início ao fim, sobre, né, o batismo com o Espírito Santo, sobre sermos cheios do Espírito Santo. Eu acredito que aquela aparência é o brilho do Espírito Santo. Eu imagino Daniel, né, e os seus amigos com aquela aparência maravilhosa. Esse brilho, aleluias, que nós temos que colocar aí para o mundo ver. Esse brilho que nós temos que ter no meio das pessoas que não conhecem a Jesus. Aleluia. Talvez aqueles mesmos jovens que se assentaram à mesa do rei estavam ali olhando para eles e dizendo: nossa, eu não estou entendendo. Que brilho é esse? Que aparência é essa? O que é que esses homens têm que nós não temos? Ei, jovem, ei, adolescente, é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que no meio dos ímpios as pessoas olhem e digam: o que é que ela tem que eu não tenho? Que brilho é esse? Que palavras são essas? Que atitudes são essas? Louvado seja Deus. É isso que o Senhor quer. Que nós sejamos diferentes no meio daqueles que não o conhecem. Quando Daniel propõe isso no coração, ele já começa ali, sem palavras, sem proferir o nome de Deus, já mostrar que eles vinham de um lugar onde o Deus era diferente, onde o Deus podia todas as coisas e operava o seu sobrenatural. E ali Daniel seguiu. A Bíblia diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Irmãos, os outros receberam um espírito de sabedoria, mas para Daniel, Deus deu um espírito excelente. Sabe o que é isso? Daniel não era mais queridinho, mas Daniel foi aquele que se propôs. Daniel foi aquele que se colocou. Ei, seja diferente. Proponha no seu coração a ser diferente, a fazer diferente, andar diferente, falar diferente. Oh, aleluia! Porque só assim você vai receber de Deus mais, muito mais do que você espera. Talvez Daniel não esperava aquele espírito de excelência, mas ele se colocou na posição, se colocou, aleluias, ali para que Deus pudesse operar, aleluia. E outra coisa, através do posicionamento de Daniel, os seus amigos, né, Misael, Ananias e Azarias, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles também automaticamente foram, né, inflamados, aleluia, pela bênção de se colocar à disposição do Senhor. É isso que Deus quer, irmãos, nesses últimos dias, que nós venhamos ser pessoas para influenciar as outras a fazer a vontade do Senhor. Ao mesmo tempo que Daniel, ele ali se coloca à disposição, ele já traz os seus amigos junto. Vamos comigo. Ei, quando você for orar, chama o seu amigo. Combina com ele. Ah, vamos fazer uma oração na madrugada. Vamos estudar o livro de Daniel. Se proponha a sair daqui hoje e começar a estudar esse livro maravilhoso. Deus vai fazer grandes coisas, vai falar grandes coisas. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Irmãos, eu fico assim, preocupada quando eu vejo um crente 5, 10 anos na igreja que não foi batizado com o Espírito Santo.
né? Aí eu não estou dizendo que tem algo de errado com você. Se tem alguém aqui que ainda não foi, não estou dizendo que tem algo de errado, mas eu estou dizendo que às vezes não tem aquele desejo, né? Aquela disposição de buscar, de ser cheio, irmãos. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, tudo que eu queria era descer as águas do batismo. Eu não entendia muitos mistérios, mas eu comecei a ver Deus usando os irmãos, as irmãs, né, em profecia, o batismo com o Espírito Santo. E ali eu comecei a buscar, e era tudo o que eu mais queria. E eu me lembro que no dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, foi um dia tão tribuloso que eu cheguei na igreja, chorei na porta da igreja e falei assim, ainda bati o pé e disse, meu Deus, como é que a gente é batizado com o Espírito Santo desse jeito? A gente chega na igreja atribulado, mas Deus sabia o quanto eu já estava buscando, jejuando, buscando nas madrugadas. E eu lembro que ali o Senhor me batizou com o Espírito Santo, só que eu fiquei com medo de falar línguas estranhas. Na minha cabeça, eu achei interessante, irmão André, o Senhor está aqui ministrando, ensinando para os irmãos, porque eu lembro que eu via a irmã falando a língua que vinha para mim falar, e eu tinha medo, eu achava que eu estava imitando ela. E um dia umas irmãs me chamaram para ministrar num café, e eu comecei a orar aquela semana, orando, jejuando, chorando. Falei, Deus, me dá uma palavra. Eu me lembro que Deus me deu a palavra em sonho. Eu me via no meio delas, lendo a palavra, ministrando e falando aquelas línguas. E eu acordei sentada na minha cama, falando em línguas, eu não conseguia mais parar. E ali eu entendi, essas são as línguas que verdadeiramente o Senhor me deu. Então busque o batismo com o Espírito Santo, busque ser cheio da presença do Senhor. Irmãos, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dias maus, aleluias, vem e nos consola, nos ajuda, nos enche. Quantas vezes nós vemos para a casa do Senhor tão moídos, tão quebrados, como foi lido aqui, só o pó. E o Senhor nos renova, nos restaura. Nós sentimos a presença arder, falamos em línguas, né? Falamos com o nosso Criador, uma língua que nós nem entendemos, mas Ele entende. Aleluias, isso me faz lembrar de um irmão que sempre sonhava e estava em um lugar, e ele falava assim, meu Deus, por que o Senhor sempre me traz nesse lugar? E passava-se um tempo e ele de novo naquele lugar, e ele falava assim, nossa, eu vou começar a orar e perguntar para Deus, porque o Senhor está me levando nesse lugar. O Senhor falou assim, eu te trouxe nesse lugar, porque você ora em línguas me impedindo para estar aqui, e eu te trouxe para uma obra. Aleluia. Nós não entendemos, mas Ele entende. Então, quando você falar em mistério e está em algum lugar que você nem sabe porquê, talvez orando e falando com o Senhor, Ele disse, vou te levar lá, vou te usar lá, vou operar através da sua vida. Aleluia. Daniel está ali no meio daquele povo e Deus usa-o de uma forma gloriosa. Aleluia. E aí nós vemos um cativo que tem nome, Daniel, que se deixa ser usado por Deus. Mas quando nós descorremos a palavra do Senhor, nós encontramos em 2 Reis 5, uma menina anônima também, que também foi levada cativa pelos sírios, né, a saber, a serva de Naamã. E a Bíblia vai dizer que essa menina também anônima, também se deixa usar pelo Senhor. Aleluia. E o porquê que o Senhor nos permite fazer alusão sobre essas duas palavras? O Senhor estava dizendo, te uso na prova, te uso na bonança. Aleluias. Pode alguém saber seu nome, é Daniel. Aleluias. E pode alguém também não saber, mas eu uso da mesma forma, te encho da mesma forma e também tenho propósito contigo. Aleluia. Aquela menina cativa, escrava na casa de Naamã, a Bíblia vai dizer então que ele era um homem valoroso, porém leproso. Era o comandante do exército do rei da Síria, mas eu não vou falar sobre ele nem a sua lepra.
Eu quero falar mesmo dessa menina que sem nome, aleluias, estava em um lugar cativa, escrava, mas vendo ali aquele homem passar por aquela situação, se lembrou de um Deus que ela conhecia, viu, jovens, viu, adolescentes, porque nós não podemos falar daquilo que nós não vimos, que nós não ouvimos ou que nós não sabemos. Nós só podemos falar daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos. Então ela sabia do Deus poderoso, do Deus de Israel que fazia milagre, e ela disse: ah, se o meu Senhor conhecesse um profeta. Mas não é qualquer, é um homem de Deus, que está lá em Israel. Aquela menina poderia pensar assim: ai, entrou lá na minha cidade, saqueou, trouxe a gente aqui escravo, que morra com a sua lepra. O Senhor está nos trazendo nessa noite a olhar com compaixão, ainda que seja para aquele que nos feriu, para aquele que nos maltratou, aleluias, para aquele que não queria o nosso bem. Será que nós somos capazes nessa noite? Será que essa menina ela serve de exemplo para nós? Ela poderia ter falado assim: ai, Deus não me ama, Deus não tem nada comigo. Onde já se viu, eu saio da minha terra para vir para terras estranhas. Agora eu vou falar que ele faz milagre. Fez na vida dos outros, mas na minha, olha onde eu estou. Mas não. Aleluias, não olhe para a sua condição. Apenas deixe o Senhor fazer. Aleluia. Daniel podia ter dito assim: olha, eu sou estudioso. A Bíblia diz que ele era inteligente, tinha sabedoria, estava lá na cidade dele. Eu faço uma conjectura como se fosse nos dias hoje, pastor. De repente, Daniel estava lá estudando para o vestibular, porque ia fazer uma faculdade. Aí, de repente, Deus permite que ele vá para outro lugar, né? E era talvez para ele reclamar e dizer assim: nossa, Deus, mas eu estudando, fazendo a tua vontade, e agora eu me encontro aqui nesse lugar. Ei, queridos, nem sempre, escute isso, viu, adolescentes, viu, jovens, nem sempre a nossa vontade vai prevalecer. Muitas vezes o Senhor vai frustrar os nossos sonhos, porque o projeto dele é maior, porque o projeto dele é mais grandioso. Aleluia! Talvez aqui tenha jovens que vai fazer uma faculdade, talvez tenha algum que vai sentar lá na cadeira e Deus vai dizer: levanta-te daqui, porque eu não tenho isso contigo. Vou te levar para as nações, vou te levar para pregar minha palavra, aleluia. Só que eu não estou dizendo para vocês não estudarem, viu? Não estou dizendo para terminar o ensino médio e dizer: acho que eu não vou fazer faculdade não, porque Deus não tem isso comigo. Deus vai falar com você se Ele tiver ou não. Estude, obedeça a seus pais, se capacite, mas não se aparte da palavra do Senhor. Não deixe de ler, não deixe de orar, não deixe de jejuar. Essa é a vida do cristão, irmãos. Eu fico admirada como tem gente que consegue ficar uma semana sem abrir um jejum. Irmãos, nós temos filhos, sim ou não? Então, pelo menos um dia na semana a gente tem que jejuar por eles. A gente tem projeto, sim ou não? Pelo menos um dia na semana a gente tem que jejuar por eles. A gente tem vida com Deus. Então, nós precisamos jejuar e orar. Ler palavra. Nós estamos num propósito de ler a Bíblia ali, um grupo de mulheres. Né, Ione? Eu lembro que começou, era 3 capítulos por dia, sábado e domingo era 3. Aí começaram a me chamar no privado para reclamar. Ai, Madriana, porque ler 3 capítulos por dia é muita coisa. Olha, eu estou perdida, já me perdi na leitura, não sei nem onde é que eu estou. Aí eu falei: ai, tá bom. Então vamos diminuir 2 capítulos na semana e 3 no fim de semana, irmãos. Só que assim, veja bem, parece muito 3 capítulos, né? Quando a gente senta,
Quando você senta, você abre a Bíblia e fala assim, nossa, meu Deus, 3 capítulos, nossa, que hora que eu vou terminar? Só que a gente às vezes pega o celular e vai, ó, rola a tela, vai para cima, vai para baixo, entra no Instagram, vai para o Facebook, volta para o WhatsApp, vai para o Instagram de novo. E quando você vê, foi o quê? 2 horas. Muito mais que isso. Aí a gente não leu Bíblia, não orou, não fez um propósito com Deus. Que nessa noite, no nome de Jesus, o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, aleluias, para nos apartar, nos desvencilhar daquilo que não provém dEle para fazer a vontade dEle. Irmãos, eu não estou dizendo que é pecado, que não é de Deus ter uma rede social, mas nós temos que saber usá-la. Viu, jovens? Ao invés de ficar rolando a tela de madrugada, dobra o joelho. Entrega os teus caminhos ao Senhor, os teus projetos, os teus sonhos, aquilo que o Senhor tem com você. Obedeça pai, mãe, obedeça sua liderança, obedeça seus pastores. Vocês vão colher tantos frutos maravilhosos de obediência que nem vocês vão crer. Vai ter coisas que vocês vão colher e nem vão saber por quê. Mas lá atrás vocês vão olhar e dizer, porque eu fui obediente. Obediência é uma semeadura, é um plantio. Você obedece hoje, você colhe amanhã. Mas saiba que a desobediência também tem colheita. Não queira colher frutos amargos da desobediência. Tem lugares que não é para você ir, tem coisas que não é para você falar, tem amigos que não é para você ter. Aleluia. Então, quando a sua mãe disser, eu não quero você com um fulano, não vá. Ah, mas é meu amigo, a senhora é chata, a senhora não entende. Ah, porque eu quero ganhar ele para Jesus. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando isso, depois eu comprovei. Não queira ir lá no mundo buscar, porque você fica lá, e é verdade. Irmão pregou uns dias atrás, depois eu vi um jovem buscar o outro, depois olhei, meu Deus, cadê? Ficaram lá todo mundo. Se você não tem estrutura para ir lá, não vá. Ore, que alguém levanta alguém mais estruturado, alguém mais cheio do Espírito Santo, alguém com mais sabedoria, com mais discernimento. Tem lugares que não é para você entrar. Tem palavras que não é para você proferir. Amém? Porque senão nós colhemos frutos muito amargos. Para finalizar, eu volto ali em Timóteo. Nós falamos muito hoje aqui sobre sermos cheios do Espírito Santo, sobre sermos cheios da presença de Deus e buscarmos os dons. Irmãos, desde que eu me converti, eu tenho uma sede, mas uma sede tão grande de um avivamento, mas eu tenho tanta sede, eu fico vendo o avivamento da Rua Azusa. Quem já viu? Quem já viu? Meu Deus, eu falo, Senhor, eu queria estar naquele tempo lá, é coisa gloriosa. Só que, irmãos, como que nós vamos ver um avivamento com tantas coisas acontecendo dentro da igreja, né? Quando Paulo exorta Timóteo a se afastar desses homens presunçosos, amantes de si mesmo, vocês pensam que é só lá fora? A gente encontra esse tipo de gente dentro da igreja. Aleluia! E aí a gente fica pensando, como que vem um avivamento se às vezes nós somos esses homens amantes de si mesmos, presunçosos, com aparência de piedade, mas negamos a eficácia dela. Aleluia! Nós amamos quem nós queremos amar, nós perdoamos quem nós queremos perdoar. Aleluia! Às vezes é assim, ó, uma pessoa cai no adultério e você joga ela na lata do lixo porque você não tem muita intimidade, mas a outra cai no mesmo pecado e você abraça ela e ajuda ela. E eu fico sem entender, se o pecado é o mesmo, Deus é o mesmo e a misericórdia é a mesma. Aleluia! Aí você vê a pessoa às vezes ajudando a outra que caiu, pelejando, fortalecendo, mas aquela outra você diz assim, eu fiquei com tanta raiva dela. Aí você fica pensando, mas por quê? Eu não entendi. Que evangelho é esse que nós escolhemos a quem estender a mão?
Que evangelho é esse que nós escolhemos quem nós queremos abraçar? Aleluia! Que evangelho é esse? Que avivamento é esse que nós estamos esperando? Aleluia! Como que o Senhor vai avivar uma igreja assim? Aí eu fico vendo um avivamento no individual, pastores. Eu vejo vendo ali os irmãos que estão buscando, que estão jejuando, estão nas madrugadas. Aí eu vejo o Senhor sustentando, operando, livrando, visitando. Aleluias. Eu não estou dizendo que não possa acontecer, que não vai acontecer. Quem sou eu para decretar alguma coisa sobre a noiva do Cordeiro, aleluias? Mas eu estou dizendo que se cada um de nós fizermos a nossa parte, aleluias, e nos colocarmos na brecha, na disposição do Senhor, independente das nossas dificuldades. Olha, quando Ione chamou, eu tive uma vontade de falar não, ainda falei para ela: mulher, depois eu te mando um WhatsApp. Irmãos, já tem uns meses que eu estou com dores crônicas, todos os dias. Já fui no médico, o médico não sabe o que é. Hoje eu estou aqui com dores, aleluias. Mas nós temos que fazer uma escolha. O salmista disse: eu escolhi. A escolha é nossa, de estarmos todos os dias diante do altar do Senhor. Não é fácil. Nós vamos sair daqui, nós vamos lá para a vigília na AD Capivari. Se alguém quiser ir, está convidado. Mas nós temos que estar na disposição do Senhor, amém? Guarde essa palavra no seu coração. Jovens, guarde essa palavra no coração de vocês. Obediência gera bênção. Servir ao Senhor é uma escolha diária. Andar nos caminhos do Senhor é uma escolha. Todo dia, como diz o louvor, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Acorde louvando. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Todos os dias. Amém? Com a permissão dos pastores, eu peço que a igreja fique de pé. Vamos fazer uma oração. Aleluias. E agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo da palavra dEle. Coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça. Deus não precisa de grandes eventos para trabalhar. Se hoje Ele quiser te tocar aí, te renovar, te encher do Espírito Santo, te batizar, Ele pode fazer, não porque eu estou pregando, porque Ele está aqui no nosso meio, e o desejo dEle é nos encher da sua glória, da sua graça e do seu poder. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor amado, nós te louvamos e te engrandecemos nessa noite, ó Pai, por quanto tudo o Senhor falou aos nossos corações. Papai querido, eu quero apresentar a tua noiva, Senhor, aleluia, lavada e remida no teu sangue. Jesus querido, que o Senhor possa visitar cada irmão nessa noite, cada irmã, com a tua graça, com a tua glória, com o teu poder sobrenatural. Jesus querido, que através dessa palavra, esses jovens, esses adolescentes, queime no coração o desejo de caminhar contigo, de ser cheio do teu Espírito Santo. Oh Jesus, eu peço a ti nessa noite que o teu espírito de obediência tome, Senhor, cada vida, aleluia, para que nós venhamos fazer a tua vontade, somente o teu querer e a tua vontade, ó Deus. Papai querido, muito obrigada por pela tua graça e misericórdia nos permitir chegar aqui essa noite, pois é tudo para ti, tudo por ti, ó Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por estar aqui conosco, aleluias, e nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos, e eu passo o microfone para quem é de direito. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.